Olá pessoal, eu sou o pastor J. Queiroz e esse é um canal cristão evangélico onde temos a palavra de Deus, meditação bíblica, estudo bíblico, um canal para a família. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos na casa do Senhor para juntos meditarmos a palavra de Deus, que é pura, que é poderosa, que é eficaz. Nós é que às vezes não entendemos direito, nós é que às vezes tropeçamos nela, né? Mas ela é perfeita. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Pedro está mostrando quem somos, ou quem deveríamos ser, ou quem é o cristão, quem é o povo de Deus. Quem é esse povo? Ele colocou 4 diferentes adjetivos aqui: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Isso fala de quem somos, de quem deveríamos ser. Mas tem também o para quê, né? Para que nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa e povo adquirido? Para quê? Se refere mesmo para quê, é sobre o último item, né? Nós somos um povo adquirido para anunciar. Tem um motivo isso. E vamos começar com essa geração eleita. Hoje eu não dou conta de sair mais do que esse versículo, vou usar outros como base, mas esse aí já dá uma boa meditação para nós, né? Ele começa falando que nós somos geração eleita. Então nós não somos candidatos a nada, nós somos eleitos. Não precisamos nos candidatar a nada, nós já somos eleitos. Eleito é aquele que foi escolhido. Eleição é para escolha. Então geração eleita é geração escolhida. Tem, na verdade, uma porção de gente que são candidatos, mas Deus dentre as pessoas, né? A Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então tem muita gente, mas do meio desses Deus escolheu. Isso é eleição. Interessante que Ele que nos escolheu. Olha, Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, ele fala assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então foi o Senhor que nos escolheu. Então são muitos os chamados, mas o Senhor escolheu dentre os chamados. Então somos escolhidos de Deus. Nós nos portamos como geração eleita. Nós nos sentimos geração eleita, porque temos que sentir. Se não estamos sentindo, nós precisamos de 2 coisas, que eu vou mostrar para vocês no final. 2. Então, primeiro, o crente tem que saber que ele é eleito, que ele está no meio dos eleitos, que ele foi eleito para que ele dê fruto. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que a eleição é só para salvação, né? Mas aqui fala que é para que vades e deis frutos. Então nós temos que produzir frutos dignos do arrependimento que nós professamos. Lá na carta de Pedro ele fala: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição,
Fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. É 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, tá isso, tá? Ele está dizendo que nós temos que procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação. Nós somos vocacionados e fomos eleitos, e vossa eleição. Eleição é do que eu estou falando hoje, nós fomos escolhidos. E já tem um monte de pessoas, já tem muitos obreiros pregando por aí, que a eleição, né, uma vez escolhido, está escolhido, não tem outra situação, mas tem. Se nós olharmos outros versículos, eu não vou falar disso hoje, de predestinação, porque eu tenho que falar desse versículo, eu tenho que dar conta desse versículo hoje. Mas ele fala aqui que se eu não fizer mais firme, né, que eu tenho que procurar fazer mais firme. Se eu posso fazer mais firme, então ela pode enfraquecer. A minha eleição corre o risco de se enfraquecer se eu não fizer ela mais firme. Porque se Pedro está afirmando que eu tenho que procurar fazer mais firme, então depende de mim, sim. Não é só de Deus. Porque ele chama muitos, mas dentro dos chamados ele vai escolher. Como é que ele vai escolher? Com base nisso. Na nossa atividade, na nossa atitude, no que estamos fazendo. O que nós vamos fazer com o chamado de Deus? Como é que nós vamos responder ao chamado de Deus? Deus nos chamou. Nos chamou para quê? Mas Ele nos chamou para um propósito específico. E é dentro, executando esse propósito, dando fruto, produzindo frutos, é que nós fazemos mais firme da nossa vocação e a nossa eleição. Porque se não fizer isso, se eu não fizer mais firme a minha eleição, tá bom, eu fui escolhido. Mas eu posso fazer mais firme a minha escolha. Olha só. Quer dizer que essa escolha, ela passa por altos e baixos. E ele está dizendo que se eu não fizer isso, eu posso tropeçar. Porque olha, fazendo isso, jamais tropeçareis. Então, se eu não fizer assim, eu posso correr o risco de tropeçar na fé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele nos chamou. Dentre os chamados, conforme cada um responde ao chamado, Ele nos escolheu. Claro que Deus sabia isso tudo de antemão. Não vou explicar isso tudo para vocês, né? Que Ele é soberano e que Ele já sabia se a gente ia ou não ia. Mas do nosso ponto de vista que eu estou olhando, né? Do nosso ponto de vista, olhando para nós, né? Ele nos chama. E dentro do chamado Ele escolhe. Ele escolhe com base em quê? Na nossa vocação, na nossa eleição, na firmeza que nós vamos dar para isso. Nos frutos, porque fomos chamados para dar frutos. E para que esse fruto permaneça. Daí vamos para Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 3, os versos 12 e 13. Olha que tesouro tem aí para a nossa geração eleita. Revesti-vos, não é os outros que vai nos revestir, é nós mesmos. Revesti-vos. Vocês vão se revestir, eu vou me revestir, cada um vai se revestir, tá? Senão a gente fica terceirizando as coisas, né? Revesti-vos como eleito de Deus. Então nós temos que nos considerar eleito de Deus. É isso que eu falei no início. Somos os eleitos? Queira Deus que somos. Se nós vamos fazer a vontade dele, se nós estamos dispostos a produzir fruto, se nós estamos dispostos a lutar pela nossa fé, então somos geração eleita. Se somos geração eleita, temos que nos portar como tal. Aí ele fala, Paulo falando aos Colossos, né, os Colossenses, ele diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Porque os eleitos, eles são santos e são amados, que é outra coisa que eu quero tratar mais na frente também, tá? E de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso tudo aqui é frutos. Então ele nos escolheu e nos nomeou para que nós venhamos dar frutos. Como é que nós vamos dar frutos? Usando de misericórdia. Não é só de conversa de misericórdia, não. É de sentimento, é de sofrer a miséria do outro. É de sofrer a dor do outro, do próximo. Isso é misericórdia. Porque ficar com dó, a gente fica com dó do cachorro que foi atropelado, com dó do animal, fica com dó, não é? Mas misericórdia não é isso. Misericórdia é a gente sentir a dor do outro.
e fazer alguma coisa. E ser benigno. Benigno. O que é benigno? É ter um pensamento bom. Não ser rebelde. Não ser... Que tem gente que qualquer coisinha ele se rebelia. Qualquer coisinha, o coração dele é rebelde por natureza. A benignidade passou longe dele. Mas os escolhidos de Deus, ele tem um coração bom, benigno, ele pensa no bem, ele espera o bem das outras pessoas. Sofre decepção, mas espera a si mesmo. No mundo cheio de corrupção, no mundo cheio de malícia, cheio de inveja que nós vivemos, é tão difícil a gente esperar bondade dos outros, mas do crente se espera isso. Porque ele vai receber das mãos de Deus a recompensa por ele ser assim. Tem uns que decidem até mudar. Mas não, vou ser bonzinho, mano. Ninguém é bonzinho comigo. Ninguém faz nada por mim, também não vou fazer mais nada por os outros, não. Sabe o que a Bíblia nos ensina? O que queres que vos faça, façais vós primeiro, antes. Eu quero que as pessoas sejam boas comigo, então tem que ser bom antes com elas. Não vou ser bom com ninguém não, porque ninguém é bom comigo. Então eu fico esperando que o outro fique bom comigo. Aí o outro não vai ser. Aí um fica mal com o outro fica mal com o outro. E, aí a coisa vira um efeito cascata. Mas o bem que a gente fizer, ele retorna para a gente. Humildade. Palavra. Como palavra, tudo bem. A pessoa às vezes se considera humilde, às vezes, mas a atitude dele é de humilde. O que ele faz demonstra a sua humildade. O que ele é no seu dia a dia, porque tem gente que ele muda conforme as circunstâncias. No serviço ele é uma coisa, na igreja ele é outra coisa, na família é outra. O homem, o ser humano é assim, irmãos, ele é mutante. O ser humano é uma esperteza só. Mas Deus pesa todas as coisas. Ele sabe o que passa lá dentro do nosso coração. E ele falando, vocês que são geração eleita, vocês que são os escolhidos, vocês têm que ter esse fruto aqui, o fruto da humildade, da benignidade, da misericórdia, mansidão. O crente tem que ser manso. Tem uns que não é manso de jeito nenhum, né? Mas o crente eleito, geração eleita, ele é manso. Ele é humilde e manso, os dois juntos aí. Se você juntar essas 5 coisas aqui, eu falei só 4 ainda. Se você juntar esses 5 frutos aqui, você é imbatível no reino dos céus. Tudo que você pedir, a resposta vem. Tudo que você fizer, Deus te abençoa. Tudo vai acontecer. Vai mudar as coisas, se você conseguir juntar essas 5 coisas. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que a gente consegue isso com facilidade. Isso é depois de muita oração, de jejum, e de palavra de Deus, e de culto de terça-feira, e de domingo de manhã na escola. Depois de muito isso, a gente talvez chegue um pouquinho perto disso. E o último, dos 5, que ele falou aqui, é a longanimidade. Longanimidade é a tal da paciência, que muita gente não está tendo. Nesse mundo moderno, que as coisas é rápidas, né? No tempo do fast food, as pessoas querem tudo rapidinho. Se não resolver as coisas rapidinho, a pessoa fica agoniada e tal. Não tem paciência, não deixa Deus operar, não espera Deus operar. Tem crente que vive comendo cru, sabe por quê? Ele não espera cozinhar, não espera e ficar no ponto. Então ele quer definição, ele quer que resolva as coisas, a vida para ele, né? No negócio dele, na casa dele, na igreja, no trabalho, na família, ele quer que resolver tudo. E aí Deus nos ensina, fala, eu esperei com paciência no Senhor. E ele me ouviu. Agora, se eu não tiver paciência, sabe o que Jesus fala? Eu gosto de exemplificar com isso, que depois o crente lembra isso, na hora que ele está meio impaciente. Tem 2 coisas boas para o crente lembrar. Quando ele estiver meio impaciente, ele tem que lembrar que é a tribulação que produz paciência. Está escrito na Bíblia que a tribulação produz paciência. Então, se ele estiver meio sem paciência, imagina o crente aí orando, falando, Jesus, me dá paciência, Jesus, traz paciência para mim. Dá para imaginar o que vai acontecer com ele? Nós temos que ter longanimidade. Ser longânimo é ter ânimo longo, é ter paciência. É esperar no Senhor, é esperar a hora de Deus, é esperar a hora de fazer as coisas. Tem a hora certinha de Deus. A nossa é agora, né? A outra é seguir Jesus. Jesus fala,
Aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e segue-me. Sabe o que acontece com um apressadinho? Aí Jesus tem hora que dá uma diminuída na marcha, só para testar os caras que estão seguindo ele, né? Aí Jesus vem meio rapidinho, de repente ele diminui a velocidade. Aí o pessoal fica meio impaciente atrás, de repente um passa na frente, o outro... Jesus está enrolado demais, deixa eu ir, né? Tem gente que não tem paciência de esperar Jesus falar, segue-me. E tem uns que, olha aquele estradão na frente, mas eu já vou lá na frente, que lá eu sento na sombra e descanso. Você sabe lá para onde que Jesus vai. E se ele virar para a direita ou para a esquerda ali na frente? E você foi para o caminho errado? O que eu vou chamar isso? Desviou. Desviou, ele saiu do caminho, Jesus desviou. Jesus nos prova, irmãos, para ver se nós estamos tendo paciência. E muitos deles ficam ali, chorando, decepcionados com Jesus. Mas Jesus não me deu essa bênção, não é possível. Não, era só esperar um pouquinho, era só ter paciência. Deixa Deus operar, deixa Deus trabalhar. E eu separei o 13 de propósito, o versículo 13, é Colossenses capítulo 3, verso 13. O que eu vou ler agora, 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Bom, não podia ficar pior, ficou, né? Porque eu tenho que juntar essas 5 coisas do verso 12 para dar conta de suportar meu irmão. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter humildade. Vocês lembram que não é todo mundo bonzinho, não. Aqui não está falando para você ser bom com os bons. Humilde no meio dos bons, é no meio dessa turma aí, que nós temos que produzir esse fruto. Jesus, mas esse povo é ruim demais, como é que o Senhor quer que eu seja bonzinho com eles? Pois é com eles que Jesus quer que a gente tenha misericórdia, humildade e tudo. Aí, olha a palavra que ele usou. Se fosse fácil, ele usava outra palavra. Vocês concordam comigo? Suportar. Suportar é difícil. Não, e aí a outra palavra, na outra frase, perdoando. Quer dizer que alguém vai cutucar o seu, vai cutucar o seu dedão aí, vai botar o dedo no seu nariz, vai puxar o seu tapete, sei lá, arruma um adjetivo aí da sua convivência. Alguém vai lhe fazer alguma coisa ruim, você vai ter que suportar e ainda vai ter que perdoar. Foi claro agora? O que é isso? Geração eleita. O eleito suporta. O eleito tem misericórdia. O eleito é benigno. O eleito é humilde. O eleito é longânimo. Pode mexer com ele do jeito que for, que ele está ali do mesmo jeito. Tem que ser pacificador. Sabe que jeito que tem que ser? Olha o exemplo aí no verso 13. Esse verso 13 acaba comigo, viu? Para engolir ele, eu tive que mastigar muitos dias esse versículo aí quando eu li a Bíblia a primeira vez, Aí ele fala assim, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. Não sou obrigado a perdoar, não. Jesus te perdoou. Se não perdoar, não vai ser perdoado. Se eu não oferecer perdão, não vou receber perdão. Não, mas os que Jesus teve que perdoar era bonzinho, crucificou ele, furou a mão dele, cuspiu nele. Eu acho que a cuspida doía mais que um tapa na cara, não é? O escárnio, o desaforo. Já pensou que Jesus sofreu? Aí ele vem e fala para nós, do mesmo jeito que ele fez para servir de exemplo, agora faz você. E assim nós aprendemos a ser geração ali, exercitando. Sabe como é que a gente aprende humildade? Exercitando. Benignidade? Exercitando. Misericórdia? Exercitando. Sabe que eu acho um jeito de exercitar? Do mesmo jeito que você precisa exercitar os músculos aí, para não, senão a barriguinha aparece, aquelas coisas, que vocês já sabem. Mesma coisa, o princípio é o mesmo, exatamente. Então nós somos geração eleita. O próximo, sacerdócio real. Isso aqui tem uma importância muito grande, essa parte tem uma doutrinária muito grande. Olha só, ele diz a Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 28, aquele que nós lemos é no Novo Testamento, é de Pedro, falou que nós somos sacerdócio real. Essas duas palavras usadas juntas é complicado, Então vamos para descomplicar isso. Nós vamos voltar lá em Samuel, 1 Samuel,
capítulo 2, verso 28 diz assim: e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então olha, aqui ele está escolhendo o sacerdote, falando: olha, eu escolhi entre os outros, eu te escolhi para ser o sacerdote. E o que o sacerdote faz? Ele oferece diante do Senhor. Ele se apresenta, ele entra na presença de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Para acender o incenso, não vou dar conta de debulhar todos os símbolos aqui, mas o incenso representa a oração, né? Ele entra na presença de Deus em oração. O incenso representa isso, aceso ali representa isso, e isso aí é o sacerdote. Então o que é um sacerdote? Gente, veja, o sacerdote é um mediador. Ele era um protótipo, ele era um exemplo de mediação, tá? Ele era um mediador entre as pessoas comuns e Deus. Então o homem pecava, ele ia lá no templo com a sua oferta, com o seu carneiro, com o seu, né, com a sua libação, com o que ele ia oferecer para remir, para resgatar o seu pecado. Ele então levava ali a sua oferta. E o sacerdote é que recebia a oferta e derramava o sangue do cordeiro ali, e levava o sangue até o santo dos santos, que é a Shekinah, que é a presença de Deus, que é o propiciatório, é a tampa da arca da aliança. Era onde o sacerdote tinha que ir uma vez por ano e oferecer o sacrifício, o sangue do sacrifício ali, por ele e pelos outros. Por ele, porque ele também era pecador. E ele tinha que fazer todo ano, por quê? Porque era imperfeito. Se não era perfeito, tinha que repetir. E aquilo era só um exemplo do que seria o sacerdócio, porque a ideia de Deus era fazer uma nação de sacerdócio. Você é geração eleita, é sacerdócio real. Ele está falando que você é sacerdote, que eu sou sacerdote. Então naquele dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus sendo o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora não tinha mais separação entre a pessoa comum e Deus. Todas as pessoas tinham acesso a Deus agora, através do sacrifício perfeito de Jesus, que não precisa ser repetido. Por que não precisa ser repetido? Porque é perfeito. Jesus ofereceu o sacrifício perfeito. E aí isso nos tornou sacerdotes. Todos nós, eu como pastor, vocês, todos nós somos sacerdotes, porque todos nós temos acesso à Shekinah de Deus, à presença de Deus. Todos nós podemos nos apresentar diante de Deus. Então, você é geração eleita, é aquela parte primeira que eu te expliquei. Mas você também é sacerdócio real. Sacerdócio real, realeza fala de reino. É um reino espiritual. Não é nesse mundo o nosso reino. Não somos verde, amarelo, canarinho, não somos nada disso, não. Nós somos peregrino na terra, porque o nosso reino é lá. E nós somos sacerdotes desse reino espiritual. E nós temos acesso ao rei. Por isso somos sacerdotes reais. Todos nós. Todos os eleitos têm acesso a Deus diretamente. Ele não precisa de mim, você não precisa vir aqui ficar na fila para me orar por você. E nós vamos orar junto, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua. Você vai entrar na presença de Deus e eu também vou, porque somos sacerdotes. O sacerdote era um representante do sagrado, é aquele que entrava na presença de Deus. Então faça isso e interceda pelas pessoas. Porque você é sacerdote de Deus, você pode entrar, todo eleito pode entrar, e ele entra para se oferecer diante de Deus e pedir para Deus ter misericórdia do vizinho, do parente, do amigo, do familiar, do filho. Nós somos os sacerdotes, nós temos que nos sentir assim. Eu estou falando tudo isso para nós mudarmos o nosso ponto de vista e nos sentir geração eleita, nos sentir sacerdote.
Porque só sentindo isso é que a gente consegue executar. Para ser sacerdote, eu primeiro tenho que ser geração eleita. Antes. Por quê? Porque tem aqueles negocinhos que eu tenho que praticar lá, aquelas 5 coisas, para depois eu interceder para o outro. Como é que eu vou interceder pelo outro se nem eu estou dando conta de mim mesmo? Se eu não estou conseguindo me equilibrar, como é que eu quero equilibrar os outros? Como é que um cego vai guiar outro cego? Diz a Bíblia que ambos cairão no buraco, porque são cegos. Mas o que vê o sacerdote, a geração eleita, ele pode guiar os outros, porque ele está vendo, porque ele enxerga, porque ele é sacerdote, ele entra na presença de Deus. Você pode entrar na presença de Deus. Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele é o grande sacerdote. Todas as funções do sacerdote da antiga dispensação caem sobre ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então aquele sacerdote do Velho Testamento, não, aquele lá era só um símbolo. Era só um símbolo, do mesmo jeito que o cordeiro que morria lá. Por que não morre mais agora? Porque aquele era só um símbolo. Ele representava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era tudo simbólico. Aí quando Jesus veio, aí a questão sacerdotal veio à tona. Era para ter mais gente, era para o povo de Israel estar no meio, era para as pessoas ter aceitado ele como suficiente Salvador e ser esse sacerdote, mas muitos o rejeitaram, o crucificaram. Maior que pecado que existe é rejeitar o Filho de Deus. Esse é imbatível. Não é esses pecados pessoais que a pessoa comete contra o próprio corpo, não. É rejeitar o Filho de Deus. Esse é o pecado capital. E 1 Timóteo 2,5 fala porque só tem um Deus e só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Jesus, como homem, vem em igualdade de condições para que ele possa entrar na presença de Deus. Ele é o representante de Deus junto aos homens. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o cordeiro do sacrifício. Jesus junta nele só o objeto a ser oferecido e o sacerdote que ofereceria. Coisa linda, símbolo maravilhoso, todos eles têm um símbolo importante. A carta aos Hebreus, ela declara, expõe a superioridade do sacerdócio de Cristo. Hebreus fala que o sacerdote de Cristo é superior, muito superior ao sacerdote veterotestamentário de Arão, Levítico, e apresenta um caráter definitivo, totalmente eficaz do alto sacrifício que Jesus fez sobre a cruz do Calvário. Por isso nós temos que nos sentir sacerdotes, e tendo como sumo sacerdote Jesus, que intercede por nós, que é o mediador entre Deus e nós. Todos os crentes partilham ou deveriam partilhar desse sacerdócio. Na carta de Pedro, 1 Pedro 2,5, fala assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, olha que coisa tremenda. Vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdote santo, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós nos tornamos sacerdócio real, sacerdote do reino espiritual. Como pedra viva, nós somos o edifício, a casa espiritual edificada por Deus. Nós temos que nos sentir espirituais, nós temos que nos sentir o ET nesse mundo. Não somos esse mundo. Porque quem quer ficar com cara do mundo? As pessoas que vivem na igreja, mas eles amam a carne, amam as coisas do mundo. Eles são do mundo. Se nós nos sentimos num reino celestial, nós esperamos esse reino celestial, nós defendemos esse reino celestial, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Esperamos Jesus todo dia. Agora o que quer ficar com cara de mundo, né? Quer viver para as suas paixões, quer viver para as suas necessidades, desejos e vaidades. Isso é do mundo. O que é santo, santifique-se ainda. Hebreus 10:12 fala assim, mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Um único, porque foi perfeito, não precisa repetir.
único, definitivo, uma vez por todas. Lá no Êxodo, capítulo 19, onde ele começou tudo isso, né? Êxodo 19, 5 e 6, ele fala assim: diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, e vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. Reino sacerdotal. Então o plano de Deus é lá do Velho Testamento. Aqueles sacerdotes que tinha lá era só um símbolo, que lá em Jesus ia juntar todo mundo como sacerdócio real. Como muito crente não sabe disso, não sabe porque não veio ouvir a palavra, né? Porque não apareceu na igreja, não leu a Bíblia. Está na Bíblia também, não precisava ter vindo. Se tivesse lido na Bíblia também dava o resultado. Aí ele não sabe que ele tem que ele é um sacerdote, qual é a função do sacerdote, o que ele tem que fazer, como ele tem que se portar. Nós temos que saber quem nós somos, para que nós somos, o que nós servimos. Aí nós vamos dar o resultado que se espera. Saber que somos sacerdotes, que somos geração eleita, é importante. Isaías 61:6, só para afirmar isso na palavra, fala assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Olha que legal. Isaías prevendo como é que ia ser chamado agora. Então os ministros de agora são os sacerdotes que Deus queria para ministrar, para entrar na presença dele. E quem são os ministros? Todos nós. Não há uma hierarquia aqui. Essa hierarquia foi criada lá no Império Romano, que um é maior que o outro, que é maior que o outro, que é maior que o outro. Ninguém é maior que ninguém. Nós somos servos de Deus, somos um grupo, um exército de Deus aqui no mundo, nação santa, sacerdócio real. Isso vai para todo mundo, para o pastor, para o obreiro, para o membro, para todo mundo. Não tem ninguém superior a ninguém aqui, porque a Bíblia trata todo mundo igual, mesmo nível. A gente aprendeu isso, foi lá com o Império Romano, na época do Constantino. Nação santa, é o terceiro, né? Nação santa. Então somos, vamos recapitular para não perder o pique. Geração eleita, sacerdócio real e agora nação santa. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. 1 Pedro 1,16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então dessa turma de geração eleita, dessa turma de sacerdotes, Deus exige, eu não li no Velho Testamento não, eu li no Novo Testamento, 1 Pedro 1,16. Ele está falando de santificação, de ser santo porque Deus é santo. Isso é um processo, ninguém é santo e ponto, ninguém, porque isso é um processo. A santificação é um processo, ela começa no dia que você aceita Jesus, aí você vai, e tem algumas coisas que acontecem, como por exemplo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vai nos libertando e nós vamos crescendo na santificação. Percebe? Uma coisa ligada à outra. E aí nós vamos aprendendo a santificação. Não implica dizer que se você é santo, você não é pecador. Porque tem crente que ele acha que ele não é pecador, mas não, né? Já nasceu uma auréola em cima da cabeça, já tem umas asinhas brancas nas costas aí, já está voando noutra dimensão aí, né? Ele julga as pessoas. A Bíblia diz: não julgueis para não serdes julgados. A santificação então é um processo, tá? Hebreus 12:14 fala assim, ó: segui a paz com todos e a santificação. Ele está falando da paz, que é outra coisa. E a santificação, sem a qual, a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, para alcançar a salvação, eu tenho que entrar nesse processo de santificação, porque sem ela, ninguém vai ver a face de Deus, não vai ser salvo, não vai alcançar a glória, não vai chegar lá. Então agora nós já temos uma escadinha, né? Eu começo no básico, aprendendo a ser geração eleita, me sentindo eleito, produzindo aqueles frutos, fazendo aquilo que eu mostrei para vocês. E aí, em seguida, eu aprendo a ser o sacerdote, aí eu já começo a ficar mais ousado, aí eu já, na oração, eu já entro na presença de Deus, já entro na batalha espiritual, já intercedo pelo irmão, já, tá vendo que aí já mudou as coisas, aí a partir lá da geração eleita eu já começo a mudar o esquema. E aí eu olho como Paulo olhou, né, quando ele entendeu as coisas,
No começo a gente acha que sabe tudo, né? A gente olha, pensa que já está chegando lá no céu, os outros tudo ficou para trás. Mas quando você vai aprendendo, aí você chega no ponto que Paulo chegou. Paulo olhou para ele e falou assim: miserável homem que sou. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu chego na presença de Deus, mais eu vejo o tamanho da minha pequenez. Eu vejo o quanto é que eu sou pequenino. E eu consigo isso com o processo de santificação. Como é que eu faço para melhorar o processo de santificação? Como é que eu faço para dar uma atualizada? Como é que eu faço para atualizar a minha santificação? Paulo ensina a Timóteo o que fazer. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, como é que eu faço? Palavra de Deus e oração. Palavra de Deus sistemática, diária, profunda. Cada vez mais raro a gente vê um estudo bíblico na igreja, as pessoas dando andar em círculo, falar a mesma coisa, né? Os mesmos textos. A Bíblia é grande, tem muita coisa para a gente estudar, muita doutrina, e as pessoas estão perdendo tempo, fazendo show, fazendo coisas. A igreja não é lugar de fazer show, irmãos. Isso é para o circo, é para o teatro. A igreja é lugar de se apresentar a palavra de Deus. Ainda que eu concorde que um jogral apresenta a palavra de Deus para a pessoa entender, né, uma didática, alguma coisa assim, mas está virando show, está virando espetáculo. A igreja quer oferecer entretenimento para as pessoas. É só oferecer Bíblia, só oferecer a palavra de Deus. É o que as pessoas precisam, é o que as pessoas querem. Oferecendo isso, ninguém vai se desviar desse caminho. Quem é que vai sair de um lugar que está oferecendo isso e vai para uma terra seca, ou a terra de ninguém aí, atrás de eventos, de shows? É tanto evento, é tanto show, é tanta coisa. Igreja é lugar de administrar a Bíblia, para as pessoas aprenderem a ser geração eleita, para as pessoas aprenderem a ser sacerdote de Deus, para as pessoas aprenderem o processo de santificação. A palavra de Deus nos santifica, irmão. Vocês vão sair daqui mais santo hoje. Por quê? Porque recebeu a palavra de Deus. Não sou eu a causa, não. É a Bíblia. Vai sair mais santo daqui. E é pela oração e pela palavra. E essas duas coisas têm que ser equilibradas. Essas duas coisas precisam andar juntas. Porque ele tem que entender a palavra e orar. Orar, entender a palavra. Entender a vontade de Deus e orar. As duas coisas têm que andar juntas. Porque senão ele se desvia do caminho. Senão ele não segue atrás de Jesus com a cruz. Vocês estão me entendendo? Pacientemente, aprendendo de Deus. Jesus ensinou e falou: aprendei de mim que sou manso, humilde, manso de coração. Nós temos que aprender dele. Ele nos ensinou. É só nós seguir as pegadas do mestre. Olhai para o Cordeiro de Deus. 20, né? O 20. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olha para ele. Olha para ele. Aí, lá atrás eu aprendi, para ser geração eleita, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser longânimo, eu tenho que ser manso, e tenho que suportar os outros, e tenho que perdoar. Gente, essa hoje ficou completa, não ficou? Ficou 10 essa, né? Eu não falei que ficou fácil, falei que ficou completa, né? Mas tem uma coisa que eu ainda tenho que falar para vocês. Tem uma coisa que o crente tem que sentir. Porque ele só vai conseguir fazer aquelas outras 3 se essa quarta coisa aqui estiver bem claro na cabeça dele. Que a gente não faz isso da gente mesmo. A gente não é bonzinho porque somos bonzinhos. Nós somos aquilo que Deus nos molda. No Senhor é que nós podemos todas as coisas. Mas sem o Senhor, irmãos, é todo mundo ruim. Tem ninguém bonzinho, não. Não vem com essa história, não. Nós somos seres humanos pecadores. É uma coisa importante que o povo adquiriu. Tá vendo? Às vezes a gente pega um versículo daquele e lê ele rapidamente, passou. Mas se a gente for esmiuçar a coisa, isso vai longe, leva a gente longe na Bíblia. Em Efésios, Paulo pregando na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, falando aos Efésios, ele diz assim: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas,
segundo as riquezas da sua graça. Esse versículo é lindo demais. Nele, no Senhor Jesus, ele está falando de Jesus. Olha, nele, Jesus, nós temos a redenção pelo sangue. Sabe o que é redenção pelo sangue? Redimir, remissão, redenção, é a mesma raiz. Significa pagar o resgate. Então você foi sequestrado pelo diabo, estava lá no cativeiro, comendo pão e água, e bebendo sei lá o que, não quero nem imaginar o que você andava bebendo antes de vir para a igreja, né? O que você andava comendo antes de aparecer aqui. Então você estava sequestrado, se alimentando de porcaria do mundo, e a pessoa que te sequestrou, que é o inimigo das nossas almas, falou, não solta ele não, só se pagar o resgate, se pagar o preço. Qual é o preço? Ele que conhece a Bíblia, né? Falou, não, Deus falou que a alma que pecar, essa morrerá, que o salário do pecado é a morte. Deus falou isso. Então eu quero o sangue dele. O inimigo quer o seu sangue, quer o meu sangue, quer o sangue das pessoas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer sangue, ele quer morte, ele quer o preço. Como ninguém está disposto a pagar o preço um pelo outro, então ficou nisso, encarcerado lá na mão de Satanás. Mas aí vem o Filho de Deus, Jesus Cristo, com poder e grande glória a esse mundo. A gente fica pensando nele como um cordeiro manso, humilde, que veio, nasceu numa manjedoura. Irmãos, ele veio com o poder de Deus para vencer o pecado. Ele veio sem pecado a esse mundo e venceu o pecado e venceu a morte. E ele morreu para nos resgatar, para nos redimir. Ele pagou o preço do resgate no nosso lugar. O diabo não tinha outra opção senão liberar o preço. Por quê? Porque pagou o preço. Preço de sangue. E ele fez isso segundo as riquezas da sua graça. Sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Isso aqui me deixou chocado. Porque eu não mereço. Dos pecadores que eu conheço, eu fui o pior. Sou pecador. Não mereço. Não conhecia Jesus. A Bíblia fala que Ele nos amou estando nós em nossos delitos e pecados. Ele não te achou dentro da igreja orando, não. Ele te achou lá, embriagado no pecado, misturado na lama de Satanás. Foi lá que Ele nos achou. E foi lá que Ele nos amou. E foi de lá que Ele nos tirou. E foi de lá que Ele nos resgatou. Sabe que jeito? Com a sua graça. Está vendo que se o crente não tiver isso aqui bem claro, ele fica acreditando no evangelho barato que estão pregando por aí. As pessoas estão chegando na igreja e falam, aceita Jesus, gente, é de graça, ninguém vai pagar nada não. Não tem nada de graça nesse mundo. Quando você aceita Jesus é porque alguém pagou o resgate, o seu resgate. Quando você sai lá das garras de Satanás, é porque Jesus Cristo pagou o preço da redenção do seu resgate pela graça dele. E aí eu venho para a igreja com aquele sentimento que eu sou devedor de Jesus. Jesus me amou de tal maneira que Ele me resgatou daquele lago de fogo, daquele charco de lodo, daquele lugar horrível. Ele me resgatou, não me cobrou nada. Eu não tinha condição de pagar, eu não tinha condição de resgatar a mim mesmo. E Ele fez isso pela graça. E aí com esse sentimento é que eu vou ser geração eleita, é com esse sentimento é que eu vou ser sacerdote real, é com esse sentimento que eu vou ser nação santa. Está vendo que as coisas se encaixam? Que as coisas de Deus é perfeita? Que Deus nos dá o caminho, é só nós seguir as pisadas do Mestre. 1 Timóteo 2,6 fala assim, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por nós. Vocês sabiam que várias vezes os homens pegaram paus e pedras para matar Jesus, para apedrejar Ele, por blasfêmia, por qualquer outra acusação que eles achassem? Várias vezes. E nenhuma vez eles conseguiram. Nenhuma vez. Só teve uma vez que ele foi preso. Foi no dia que ele falou, olha, hoje convém que eu seja entregue nas mãos dos filhos dos homens. E naquela noite ele se entregou. E essa entrega, eu gosto de falar sobre isso, porque as pessoas ficam pensando que Jesus veio aqui no mundo, eles pegaram Jesus. Que Jesus chegou aqui no mundo, eles arrancaram Jesus.
a força. Oh, Jesus é Deus, Jesus é poderoso, não é assim, só ir lá e pegar Jesus, não. Ele se entregou, isso muda a história. A gente não pode ficar aceitando esse discurso de Satanás, contando para a igreja, contando para os crentes aí, que Jesus foi tirado de nós. Ele não foi tirado de nós, não. Na noite que aconteceu a fatalidade, sabe o que aconteceu, meus? Ele estava orando no jardim, no Getsemane, Monte das Oliveiras, de frente de Jerusalém, quando chegou uma guarnição de soldados para buscá-lo, os guardas do templo, armados até os dentes, aqueles homão que parecia um armário aberto, de tão grande. Chega lá onde estava Jesus, estava meio escuro, as árvores grandes, oliveira, vocês sabem, é uma arvuna, né? É de azeitona, uma árvore enorme. O Judas já tinha combinado, ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Olha, aquele que eu beijar, que eu der o beijo é esse que vocês têm que entender, porque Jesus é um tipo muito comum, né? E no escuro, lá no meio dos outros, é capaz que os soldados, que não estavam acostumados a ver Jesus para lá e para cá, não reconhecessem, então tinha que ter uma senha, né? A senha era o tal do beijo. Mas esse beijo ficou só na retórica, porque não foi isso que aconteceu. Antes disso aconteceu um fato que mostra para nós que nós somos adquiridos por um que se voluntariou no nosso lugar. Aquela guarnição de soldados chega lá, olha lá, Judas não tinha chegado, Judas não deu o beijo, Judas não deu a ceia, Jesus não se apresentou na frente, estava aquele climão. Aí Jesus pergunta para eles, a quem buscais? É um finalzinho do Evangelho de João, viu, irmãos? A quem buscais? Aí um dos soldados, cheio de rompante, a Jesus de Nazaré. Aí Jesus diz assim, sou eu! Sabe o que aconteceu? Caiu todo mundo no chão, aquele soldadão enorme, armado até os dentes. Eu fico imaginando a cena, eu como ex-militar fico imaginando a cena, aqueles homens cair tudo no chão e levantar ali, ó, batendo poeira, pegando as lanças que caiu tudo, só com a conversa de Jesus, só do sou eu de Jesus caiu todo mundo, a guarnição inteira. Eles não prenderam Jesus, Jesus se entregou no meio do seu lugar. Depois da onça morta que Judas veio com um negócio de beijo, viu? Depois de tudo isso, Jesus pergunta de novo, a quem buscar mesmo? Aí já ninguém queria falar, né? Falou, se não vai falar de novo aqui, não vai cair lá dentro do Mediterrâneo, desse jeito aqui, né? Uma situação dessa aqui, porque Jesus é poderoso. Ele se entregou. Sabe o que ele falou em seguida? Ele falou, deixa aí esses aí, leva só eu. Ora, se Jesus não tivesse dado uma esfrega, né? Não tivesse esfregado o narizão deles no chão antes, vocês acham que eles iam aceitar negociar? Eles iam querer levar todo mundo preso. Não, esse tanto de testemunha não vai liberar, né? Mas eles já tinham experimentado o cascalho ali debaixo das oliveiras, né? Aí Jesus fala, não, libera eles e só eu vou. Vai o jeito de não liberar, porque se não liberar, vai cair todo mundo de novo, né? Se com uma palavra ele derrubou nós, porque militar pode ser tudo, mas bobo não é, né? Eles sabem que tem um poder ali maior que eles. Então nós somos povo adquirido. Não foi qualquer coisa, não foi alto preço. Jesus, Filho de Deus, poderoso, é que nos faz ser um povo adquirido. Nós fomos comprados. Aquisição fala de pagamento, de comprar. Redenção. 1 João 4,10 ele fala assim, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós. É nisso que está o amor. Ele nos amou e enviou seu Filho para fazer propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação você só vai achar ela em artigos religiosos, só na Bíblia, ou referência a ela. Propiciação é fazer algo que faça com que a divindade seja propícia a ele, para acalmar. O dicionário fala que é acalmar a divindade, porque os deuses que eles acreditavam no passado eram os deuses bravos, né? Então tinha que acalmar eles. Então Deus enviou seu Filho e usou a palavra que eles entendiam, enviou seu Filho para que acalmasse a ira de Deus, para que o Filho fosse oferecido como propiciação para que a ira de Deus se acalmasse, porque os homens tinham pecado, tinham feito o que era mal. Mas para que tudo isso? O próprio versículo explica, para que anuncieis. Então, se eu sou geração eleita, se eu sou sacerdócio real,
se eu sou nação santa, sou também povo adquirido, isso tem um motivo. Para quê? Para que eu sou tudo isso? Para salvar a minha pele? A minha já foi salva, já foi resgatada. Não, nós somos tudo isso para anunciar, para ir pelo mundo e pregar. Temos que ser gratos, saber que Jesus morreu por nós, o que Ele fez, a obra que Ele fez. Temos que estudar a obra que Ele fez, entender a obra que Ele fez. E depois nós vamos, como Jesus ordenou no finalzinho do Evangelho de Marcos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é para isso. É para isso que nós somos tudo aquilo lá que nós vimos naquele versículo. Romanos 10, verso 7 diz assim: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Olha que Mateus capítulo 10, verso 7, Jesus dizendo, ele diz assim: é chegado o reino dos céus. Ele estava nos ensinando a pregar. Nós temos que chegar no pecador e contar para ele: é chegado o reino dos céus. Em seguida, ele fala: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Saiu de graça para nós, mas alguém pagou por isso. Nós não pagamos, mas Jesus pagou no nosso lugar. Isso precisa ficar bem explicado, porque senão fica barato demais. Fica um evangelho muito ralo. E o evangelho é poderoso, é muito mais que isso. É muito mais que isso. E eu vou terminar com Romanos capítulo 10, versos 14 e 15, para não ser muito extenso. Romanos capítulo 10, versos 14 e 15. Guarda bem esse versículo. Eu gosto de ler ele para frente e depois explicar ele para trás. Os dois. Porque está nos dois o enviado, o anúncio. Por que nós somos tudo isso? Para anunciar o Evangelho. E olha o que ele diz aos romanos, o que Paulo diz aos romanos: pois como invocarão aquele de quem não creram? Primeira pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram? Segunda pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Terceira pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Quarta pergunta. 4 perguntinhas difíceis de responder, Doída, dói na alma dos eleitos, da geração eleita. Porque o que é da carne, irmãos, não vai doer isso aqui. Só vai doer em quem é de Deus, geração eleita. Esses aqui eu costumo explicar de contrário, Então, como pregarão se não forem enviados? Então, primeiro a pessoa tem que ser enviada. A igreja tem que preparar, tem que ensinar, tem que incentivar. O pastor tem que pregar, tem que mostrar, falar da realidade, mostrar tudo e enviar. A pessoa só pode ir se ele for enviado. Ele não pode dar na cabeça dele e falar: não, hoje eu vou sair pregando por ele. Não é assim que funciona, não. Ele só tem autoridade de Deus se ele for enviado. Ele só vai conseguir resultado se ele for enviado, porque a igreja foi colocada aí para isso. Não foi para levar entretenimento, foi para fazer isso aqui. Foi para preparar os seus obreiros e enviar. Ensinar eles a ser tudo aquilo que eu falei e enviá-los no meio de lobos, no meio de serpentes e escorpiões. Como é que o sujeito vai sozinho? Então, primeiro ele tem que ser preparado e tem que ser enviado. E se ele for enviado, como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém vai ter que pregar. Alguém tem que ir. O enviado tem que ir, tem que pregar. Para que a pessoa aceite Jesus, alguém tem que pregar. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem prega é o próprio homem. Em iguais condições. As pessoas só vão ouvir se alguém for lá, que é pecador também, que é conhecido, que ele sabe quem é, e pregar para ele. Aí ele vai ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Aí voltamos a outra pergunta. E como crerão daquele de quem não ouviram? Então, se não há quem pregue, a pessoa não ouviu. E a fé vem pelo ouvir. Como é que a pessoa vai ficar crente lá na casa dele sozinho se ele não ouviu? Como é que ele vai aceitar Jesus se ele não ouviu? Se ele não souber isso tudo que eu estou falando para a igreja aqui hoje, como é que ele vai ficar crente? Como é que ele vai aceitar a Jesus no seu coração? Então, como crerão daqueles de quem não ouviram? Naquele de quem não ouviram? Não vão crer. Por quê? Porque a igreja não enviou, o pregador não pregou, e aí o pecador não ouviu. Olha, de lá para cá. A igreja não enviou, o pregador não pregou, e o pecador não ouviu. E isso tudo ele faz para cumprir com a primeira perguntinha doída. Como invocarão aquele
em quem não creram? Porque para crer ele tem que ouvir a palavra. Aí ele crê. E se ele crê, aí agora ele vai adorar. Ele vai invocar. Ele vai buscar o Senhor. E como é que ele vai buscar o Senhor se ele não ouviu? E como é que ele vai ouvir se ninguém pregou para ele? E como é que alguém vai pregar se ninguém enviou? Agora ficou claro, né? Se a gente pegar isso aqui, for para frente, for para trás, a gente acaba entendendo qual que é o propósito de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos aprender dele. Porque antes de ir lá para anunciar o Evangelho, tem que passar pelo processo todinho. Vocês viram aqui? Por isso que ele precisa ser enviado. Você não vai pegar uma pessoa que vai ter um temor agora e falar, não, ide por todo mundo, eu vou sair por aí pregando. Não, peraí. Você tem que primeiro ser a geração eleita, tem que aprender isso na igreja. Você tem que produzir aqueles frutos, aprender a perdoar, suportar as pessoas. Tudo isso primeiro, para depois pregar. Depois você tem que aprender a ser sacerdote, começar a interceder, orar pelo seu vizinho, orar pelas pessoas, entrar na brecha de Deus. Antes de ir lá para pregar, você tem que passar por esse processo. Aí você tem que entrar no processo de santificação que nós falamos aqui. Depois, aí vem para mim a aquisição, povo adquirido. Aí eu entendo a obra, o sacrifício perfeito de Jesus. Agora sim eu estou pronto para pregar. Agora eu me sinto geração eleita. Agora eu sou o sacerdote de Deus. Me sinto assim. Eu sou nação santa. Eu estou em processo de santificação. Sou pecador, mas estou em processo de santificação. E sou adquirido pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que me lavou e que teve misericórdia de mim e me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu estou pronto para pregar. Isso tudo para quê? Para que anuncieis. Para que anuncieis. E é esse o motivo. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que Ele nos chamou. E é por isso que essa igreja existe. Para que ela seja uma casa de acolhida dos pecadores que vão ser acrescentados a ela. Amém? Podemos terminar com essa palavra?